Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, o versículo de número 13. Assim está escrito: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Palavras de Jesus, por ocasião do Sermão do Monte, dentre vários assuntos que ele trouxe diante dos seus discípulos, um primeiro momento de imersão, quando Jesus esteve lá naquele local onde ele se reuniu com as multidões e começou a falar. E à medida em que ele ia falando, as pessoas iam sentindo-se atraídas, persuadidas e totalmente focada no que Jesus estava dizendo. As palavras de Jesus faziam muito sentido na vida daquelas pessoas. As palavras de Jesus eram palavras que aquele povo entendia, e certamente Jesus tocava não na mente daquelas pessoas, mas a palavra de Jesus tocava profundamente no coração. E é exatamente ali aonde a palavra de Deus deve movimentar-se para que possamos então aquela palavra ter o seu efeito, o resultado que nela está estabelecido. E dentre muitas coisas, ele aqui neste versículo 13, ele dirigindo-se aos discípulos disse: Vós sois o sal da terra. Sal da terra e sal para a terra. Como sal da terra, ele deu a seguinte informação: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Visto que a função do sal é salgar, é temperar, dentre outras coisas que vamos observar. Se ele não tiver as finalidades que lhe são próprias, para que serve o sal? Ele deixa de ser sal. Ele continua tendo nome de sal, continua parecendo sal, no entanto, ele não é sal, porque ele não tem o elemento principal que lhe dá a recomendação. Quando Jesus diz isso dos discípulos, diz que eles deveriam ser o sal da terra, ou seja, a vida e o testemunho dos discípulos do Senhor Jesus e nós, nos nossos dias, deveria ser de tal forma que neste mundo, nesta terra, as pessoas pudessem perceber a ação do sal, os benefícios que ele tem quando colocado no lugar e na medida certa. E o Senhor nos colocou na terra como sendo sal da terra, porque se o sal não estiver na terra, conforme Jesus disse, esta terra não seria preservada, ela estaria já apodrecida. Portanto, o sal serve para preservar, para não permitir que a corrupção tome conta, e ele também serve para influir no ambiente. O sal só vai ter valor na terra quando ele estiver na terra. Assim é o cristão. O cristão, ele só terá o seu valor, a sua utilidade, se ele estiver no lugar onde Jesus colocou. Jesus nos colocou aqui na terra e nos colocou como sal, ou seja, para não nos deixar adaptar-se ao sistema e à prática do mundo, mas vivermos de tal maneira neste mundo que a nossa vida com Deus, o testemunho de vida, seja algo perene, necessário na sociedade que vivemos,
uma sociedade perversa, corrompida, contaminada, desfigurada, sem sabor. Uma sociedade aguada. Mas o cristão, como sal, ele está aqui para temperar esta situação. Deus abençoe, irmão Sérgio Simões. E quando nós observamos aqui Jesus dizendo que nós somos o sal, porém, o sal não pode ser insípido, quer dizer, ele não pode ser um sal sem sabor. Um sal sem os seus elementos, as suas propriedades. Se for, ele deixa de ser sal. O cristão, se viver nesta terra e não tiver nenhuma identidade cristã na sua vida, o seu procedimento, o seu comportamento, os seus negócios não revelarem que ele é um cristão que serve ao Senhor Jesus com fidelidade, que tem na vida a vivacidade, que tem também na vida aquele valor que vai influir na sociedade, ele está prestando um desserviço à obra de Deus, porque ele diz ser uma coisa, mas na verdade, quando se prova, é outra totalmente diferente. Então o sal não pode deixar-se manipular. O sal tem que continuar sendo sal com todas as suas propriedades. Quando nós observamos no Evangelho escrito por Lucas, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 50, está escrito assim: Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, cada sacrifício será salgado com sal. Nós somos o sal da terra. Esta deve ser a nossa finalidade aqui na terra, em ser o sal. O sentido figurado de ser sal está ligado à graça e à vivacidade. Por quê? O sal não pode ser de mais e nem de menos. Ele precisa sempre ser na medida necessária para não tirar o sabor e também não ativar o sabor do sal, mas do alimento aonde o sal está inserido. A função dele é melhorar aquele sabor e tornar apetitoso. Assim tem que ser o crente, o salvo, aqui na terra, este sal da terra. Alguém que desperta nos outros admiração, interesse e vontade de servir a Cristo, em ver alguém que o representa tão bem aqui na terra, a semelhança do sal. Então, nós observamos que não precisa fazer propaganda do sal. De tudo nessa terra se faz propaganda. O sal é o único elemento que você não vê nos meios de comunicação. Olha o sal, compre o sal, este sal é isto, este sal é aquilo, este tal, aquilo outro. Não. E quando você chega no mercado, o sal não está aparente. Eu entrar no mercado, a primeira prateleira, o sal está lá, me leva, me leva. Não. Você precisa procurar. E às vezes, quando você vai observar no mercado, onde é que está o sal? Ele está lá num cantinho, lá numa prateleira embaixo. Se você não procurar atentamente, você não vai encontrar o sal no mercado. Mas ele está lá. Mas qual é a dona de casa que fica sem sal? Ninguém. E outra, o sal, com toda a propriedade que ele tem, é um dos produtos mais baratos da cesta básica. E observamos, pode acabar tudo na casa de uma pessoa, só não acaba o sal. Porque no dia que acabar até o sal, significa que a pessoa já está realmente no fundo do poço, sem nenhuma perspectiva de melhora. Ninguém deixa acabar o sal. Ninguém deixa zerar o sal em casa. Agora, você não chega lá e pega uma colher de sopa, vou hoje comer uma colher de sal. Pega a colher, põe na boca, não. O sal é em pequenas pitadas. O mínimo que se colocar já se faz uma grande diferença. Assim é a vida do crente.
aqui na terra. A vida dele deve ser de tal forma, a sua vida de comunhão com Cristo, que ele faça diferença no ambiente com quem ele convive, com quem ele se relaciona. Então, o sal é para isso. Então, nós observamos que o sal é para preservar, é para dar sabor, é para purificar e é para proteger. Tudo isso são qualidades do sal. E o salvo aqui na terra, ele tem estas qualidades também, de preservar neste mundo que está caminhando para a colheita final, um mundo que está maduro para o juízo, mas enquanto o cristão, como sal da terra, estiver aqui, ele está preservando. E através da vida, do testemunho do salvo, vidas que estão envolvidas neste mundo, eles podem ser despertados pelo sabor, pelo testemunho, pela graça, pela suavidade na vida do salvo, como um sal da terra, e aquela pessoa ser levada a Cristo e deixar de ser contado com aqueles que vão para a destruição. Então nós observamos que o sal, ele simboliza pureza. Nós, quando compramos o sal, ele tem que ser clarinho, branquinho, branquinho. Se você observar um sal que ele está meio amarelado, um sal que tem manchas, ninguém quer. Por quê? Porque o valor atribuído ao sal é que ele é puro, ele tem pureza. Então, o crente, como sal da terra, ele deve ter na sua vida, no seu testemunho, a pureza. A pureza é que vai recomendá-lo uma vida sem contaminação. Então, o sal, ele é puro e ele age de maneira secreta. O sal não faz alarde. O sal não faz barulho. Você coloca o sal na comida, ele fica pulando. Olha eu aqui, olha eu aqui. Não. Você coloca, ele vai lá, no que ele tem que fazer, ele vai fazer. E ninguém vai dizer, mas quando foi que o sal, e como que o sal fez isso? Não. Ele agiu no tempo e no modo dele. Assim somos nós. Como sal da terra que o Senhor Jesus disse, nós temos que ter na vida a pureza e nós temos que agir secretamente. Ou seja, não é preciso alardear o que somos e o que fazemos. Basta viver a integridade à luz do que diz a palavra de Deus, que nós vamos então estar contribuindo para a preservação e a purificação desta terra, como sal da terra que somos. O sal simboliza também preservação. Note que, muitos anos antes, quando não existiam os refrigeradores para conservar os alimentos, principalmente as carnes, eles usavam o sal como meio de preservação. Então o que fazia? Salgava a comida, salgava as carnes, e elas então não eram levadas pelo apodrecimento. Elas mantinham-se intactas, porém salgada. E o que fazer? Uma carne, uma coisa que foi preservada no sal, é sal puro. Então vamos agora comer o sal puro? Não. Como é que se tira o sal? O excesso do sal, colocando mais sal. Por exemplo, quando as pessoas compram essas carnes de sol, carne seca, salgada que só, mas eles colocam na água e uma pitada de sal para remover o sal. Então, o sal tira o próprio excesso do sal. Então, quando o sal está atuando na minha vida, quando eu, às vezes, posso me desequilibrar, ir além do necessário, o mesmo sal que está salgando, ele vai vir para trazer o sal ao nível de suportar, o nível natural dele se tornar um tempero, algo que vai tornar o alimento, a vida, a salvação agradável e desejável diante das pessoas. Então, o sal para preservar,
ele precisa ser espalhado. Veja que quando a pessoa coloca um sal num alimento, numa carne, no arroz, no feijão, a pessoa não coloca o sal, uma colher de sal e deixa lá. Não. Ela coloca o sal e vai mexendo, mexendo, para que ele atue em todas as camadas daquele alimento. Porque se deixar ele focado num lugar, um lugar vai ficar salgado e o outro lugar vai ficar insosso, aguado. Quem pegar o salgado não vai conseguir comer. E quem pegar o insosso não vai ter prazer de continuar comendo, porque não tem sabor. Então o sal precisa ser na medida certa e ele precisa ser espalhado, ele precisa ser misturado. Por que que Jesus deixou os salvos na terra? Para que eles possam ser espalhados neste mundo e com o poder do sal, a qualidade do sal, no simbolismo cristão, ele possa então impactar esta sociedade que está corrompida, para que ela não seja levada à bancarrota, mas que haja ainda alguém que possa ser liberto pelo Senhor. Então o sal é espalhado para que ele exerça influência. Os cristãos, quando foram perseguidos, eles foram dispersos, mas aonde chegavam, eles não negaram quem eles eram. Era o sal chegando naquelas cidades para temperar o povo que ali habitava. Nós observamos que se o sal chegar a ficar insípido, ele não tem valor nenhum. Ele não presta. Jesus disse que se o sal se tornar insípido, ele não presta para mais nada, somente para jogar no chão e os homens pisarem. Não tem valor nenhum. Perdeu as suas qualidades. Um cristão, quando ele perde a identificação e o testemunho fiel e verdadeiro de quem está amando e servindo a Jesus, alguém que a sua vida não faz nenhuma diferença na terra, é alguém que se tornou insípido. E ele é lançado fora. E os homens pisam, e os homens zombam, e os homens ignoram. Mas coloca um crente salvo, sincero, temperado como sal. Veja como ele é respeitado. Veja como ele é honrado. Por quê? Porque no meio onde ele vive, ele está preservando, ele está movimentando-se no meio daquele povo, e então a sociedade ainda está sendo preservada por esta condição. Agora, o sal, ele é humilde. Ou seja, ele se mistura na comida. Ele não fica se mostrando inseparado. Ele se integra no alimento. E a utilidade do sal, ele só tem valor fora do saleiro. Se você colocar 1 quilo de sal no saleiro e deixar lá, ele não tem utilidade nenhuma. Mas se você colocar no alimento, aqui, ali, acolá, nós vamos saber quão grande utilidade terá o sal. Assim é o crente. Por isso que ele não pode ficar preso dentro de 4 paredes e achar que ali é o lugar dele, servir a Deus, adorar a Deus, e quando sair fora das 4 paredes, não se preocupar com nada. Não. O sal tem que ser tirado do saleiro. Ele tem que ir às massas, ele tem que ir ao mundo, ele tem que ir onde as pessoas estão. Mas ali viver como um verdadeiro cristão. E o seu testemunho vai recomendá-lo às pessoas que se dirijam a Cristo. Então é isso. O sal, eles são os grãos finíssimos. Mas todos eles são semelhantes. Não tem um grão, eu sou maior que você, eu sou melhor do que você. Não. O sal não tem isso. O sal entre si, eles têm uma unanimidade. Não há engrandecimento de um grão de sal para o outro. Assim também deve ser a vida do cristão. Eles não devem ficar se engrandecendo uns diante dos outros, mas devem saber que são semelhantes, estão na mesma medida diante do Senhor. Agora, o sal, quando é demais, ele faz mal.
ele afeta a saúde, ele cria problemas, ele traz dificuldades, pode levar à morte. Mas o sal também, quando é de menos, ele se torna insosso, um gosto aguado, ruim. As pessoas se enojam dele, não tem prazer nenhum. Mas basta o alimento ser feito e temperado à medida, as pessoas vão elogiar. Mas que comida gostosa, que sabor delicioso. Como é que você fez essa comida? O que você colocou para ela ser tão saborosa assim? Sabe o que foi? Sal na medida certa. Nem de mais e nem de menos, mas na medida certa. E Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, ele disse: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Lá em Colossenses 4,16, onde está escrito assim. Colossenses 4,16. 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, palavra temperada com sal, não muito salgada e não insossa, mas na medida. Tudo que é na medida, sem os extremos, vai fazer bem, vai influenciar, vai mover vidas, vai mover corações. Então, o que Jesus disse aqui é isso. Nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho perante a sociedade aonde nós estamos vivendo, para não cair no descrédito, para não ter uma vida indigna e levar mancha ao nome do Senhor, a quem estamos representando. Por isso ele disse: vós sois o sal da terra. Então, seja sal, viva como sal, haja como um sal da terra, dentro destas condições, nem de mais e nem de menos. Por quê? Se o sal se tornar insípido, misturar-se e perder os seus valores nutritivos, ele perde o valor, ele deixa de ser sal. Aí é o que eu disse a princípio. Ele continua tendo a cor do sal, parecendo sal, mas não é sal. É o cristão que não se cuida no seu testemunho. Ele parece como cristão, ele se move como cristão, mas não é um cristão verdadeiro. É somente uma fachada, porque perdeu a essência, perdeu a vida, perdeu a comunhão com Deus. Então já não influi mais no mundo. Para o mundo, ele não tem nenhum valor, porque a vida dele não causa impacto na vida de ninguém. E o cristão verdadeiro é um cristão que, por onde passa, as pessoas notam a sua presença e as pessoas comentam. Você viu o que aconteceu quando fulano passou por aqui? Você viu como o ambiente mudou? Você viu o tom da conversa? Por quê? É o sal da terra. Quando o sal da terra está tendo a sua finalidade, ele é útil em qualquer lugar onde ele for colocado. Eu e você, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Então sejamos este sal da terra para temperar, preservar, proteger, guardar, ou seja, não permitir que esta terra corrompa-se e que as pessoas não tenham oportunidade de chegar a Cristo. Mas o meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho, ele deve ser de tal forma que as pessoas terão prazer e alegria de conhecer o Cristo a quem servimos e representamos. E isto vai levar em conta a maneira como nós vivemos e nos portamos diante das pessoas e como representamos o Senhor aqui na terra. Então, sejamos, na verdade, o sal da terra, porém, não insípido, mas o sal com todas as suas qualidades, ele vai fazer bem a tantos quantos tiverem em contato com este cristão semelhante ao sal da terra. Querendo Deus, amanhã
retornaremos.